Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Desde que eu cheguei no deserto, muita coisa aconteceu. Em busca de cavalos raros, encontrei uma égua Mustang, a mais corajosa que eu já vi. Mas para encontrar mais animais raros, eu precisava ir até os confins do deserto. Treinei a nova égua e começamos a viagem. Só que as coisas que eu vi no caminho foram assustadoras. Mas mesmo em meio a tanta maldade e destruição, podemos fazer o bem. Hey, buddy. Seguindo nossa jornada, encontrei um paraíso no deserto, um lugar cheio de peixes, animais selvagens e cavalos raros. Acabei encontrando até um cavalo indígena, só que eu precisava seguir em busca de mais, e isso me fez encontrar outro cavalo raro. Cheguei numa cidade isolada do mundo chamada Tumbleweed, e o xerife me deu um trabalho: encontrar o maior foragido da região. E depois de uma grande jornada em busca do mexicano, enfrentei muitos desafios. Finalmente consegui capturá-lo e isso me deu respeito e muito dinheiro. Só que para realizar o meu sonho eu preciso de muito mais. Mas a febre do ouro pode ser muito perigosa. Nos últimos dias eu consegui fazer dinheiro como nunca, mas o inverno tá chegando. Preciso fazer o máximo de dinheiro possível antes de voltar para casa. Já tentei de tudo e até agora procurar criminosos foi o que mais me deu dinheiro. Por isso eu vou passar na delegacia do xerife para ver se tem mais algum trabalho. E para minha sorte, tem mais um fora da lei sendo procurado. Só que dessa vez o criminoso está além da fronteira. Para conseguir capturá-lo, vou precisar ir até o México. E isso pode ser muito perigoso, porque tem muitos caçadores atrás dele. Então eu vou pegar os animais e voltar para minha casa no deserto. Hey, easy. Já tô na estrada há muitas horas quando encontro algumas carroças abandonadas. E nesse deserto sempre é bom investigar. Encontrei algumas bebidas e munição. Eu sabia que isso ia valer a pena. Mas eu não posso perder tempo. A minha casa fica próximo de Armadillo e ainda tem muito chão pela frente. Whoa now. Finalmente cheguei no meu paraíso e o cachorro nunca foi tão feliz na vida. Antes de atravessar a fronteira, eu tenho que me preparar. Preciso conseguir carne, reserva e bastante bebida. A Duna chegou muito cansada da viagem, então eu vou descansar e amanhã começamos nossa grande jornada. Acordei cedo, bebi muita água, preparei a Duna e começo a minha jornada em busca de suprimentos para a viagem. Até que no horizonte avistei um acampamento estranho. Pode ser um acampamento de foras da lei procurados pelo xerife. E isso pode me dar uma boa grana. Só que ao me aproximar, percebo que é um grupo de caçadores. Eles estão procurando um lobo alfa gigante que anda tocando terror na cidade de Armadillo. Animais estão sumindo e pessoas desaparecendo. E quem conseguir pegar ele ganha $500. Isso não estava nos meus planos, mas encontrar esse monstro não vai ser muito difícil. Fiquei sabendo que ele foi visto ao norte de Armadillo, perto das montanhas. E não demora muito para eu achar sua primeira pista.
Parece que um caçador não se deu muito bem indo atrás dele, e pela violência do ataque, esse bicho deve ser muito grande. Acho mais seguro fazer umas flechas melhoradas para garantir que eu acabe com ele rápido. Só que achar aves aqui no deserto é muito difícil, mas eu tenho um plano. Para isso eu vou precisar de uma carcaça, e logo à frente encontro uma antilocapra dando bobeira. No deserto, todo mundo tá com fome, até as aves precisam comer. E esse é o meu trunfo. Agora é só esperar eles aparecer. Já tô há um tempão esperando e nenhum pássaro apareceu. Mas, de repente, vejo algo no meio da vegetação. Era um grande fazão espreitando para comer a minha carcaça. E quando eu virei as costas, mais pássaros começaram a aparecer. As gralhas são aves muito inteligentes. Elas comem de tudo, até carniça. Parece até que ela estava esperando eu me distrair para comer a carcaça. Decidi voltar para Armadillo para dar água para Duna. Com as penas que eu já tenho, vou conseguir fazer 7 flechas melhoradas. Só que lembrei que eu tenho bastante gordura animal na bolsa. Agora eu posso fazer flechas incendiárias. Agora sim, eu tô preparado para a maior caçada da minha vida. Faz algumas horas que eu voltei a procurar o lobo gigante, quando de repente avisto uma carroça. Is that all? E à frente encontrei mais um corpo. O lobo deve ter atacado esse homem que estava na carroça. Ao seu lado tinha um rifle Carcano, um dos melhores rifles de precisão do faroeste. Quantas vítimas eu ainda vou encontrar? A única coisa que eu sei é que essa carroça pode ser muito útil aqui no deserto. Algumas horas depois encontrei uma casa no meio do nada. Como daqui a pouco vai começar a escurecer, acho melhor acampar aqui mesmo. Dentro da casa encontrei café, bebidas e um pouco de comida. Coisas muito valiosas para sobreviver nesse lugar. A noite chegou e decidi dar mais uma olhada com meu binóculo. Parece que não tem nada, mas mesmo assim eu vou dar uma olhada antes de dormir. A única informação que eu tenho é que o lobo gigante estava perto das montanhas, exatamente aonde eu tô agora, quando de repente um som bizarro quebra o silêncio. Okay, okay. Encontrei o lobo gigante. Chegou a hora. Não posso errar a flechada de jeito nenhum. Easy now. Easy now. Uma flechada certeira foi o suficiente para acabar com ele. Esse é o poder brutal de uma flecha incendiária. Mesmo o maior lobo do faroeste não pôde resistir. E a Duna foi incrível. Esteve firme e forte o tempo todo. O problema é que já estamos há um tempo sem tomar água. Então eu vou precisar passar na cidade de Armadillo. Menos mal que não tá tão longe. Mas quando eu achei que tinha avistado a cidade, na verdade era um acampamento da gangue dos Del Lobos. Esses bandidos estão sendo procurados pelo xerife, e cada cabeça vale $1000 se capturado com vida. Mas numa situação dessas, nenhum deles vai sair com vida. Nesse caso, eu vou ganhar $500 por cabeça.
E agora que eu tenho um rifle de precisão, eu tô com uma boa vantagem. Mas, infelizmente, acabei subestimando eles. Tem um cara no topo da casa. Se eu quiser invadir, preciso acabar com ele primeiro. Mas incrivelmente, ele ainda não caiu. Agora sim, parece que foi todo mundo aqui fora, mas preciso ver se tem alguém dentro da casa. O que esse cara estava fazendo parado aqui dentro eu não sei. Se eu soubesse que só tinha um, eu teria capturado ele com vida. Mas eu consegui abater 10 homens. Isso vai me dar $5.000. Agora tenho que levar todos eles até o xerife. O problema é caber tudo na carroça, mas com um pouco de paciência eu consegui colocar todos eles. Só que a viagem até Tumbleweed é muito longa e a Duna já tá morrendo de sede, então eu sou obrigado a passar a noite em Armadillo. Finalmente chegamos na cidade, agora é descansar, porque amanhã temos uma longa jornada pela frente. O dia amanheceu e decidi levar o lobo até os caçadores primeiro, até porque eu tô bem pertinho do acampamento. E pouco tempo depois já encontrei o local. E como prometido, recebi $500 pelo lobo gigante. Agora que eu percebi que eu consegui acabar com todo mundo sem levar um único golpe. Mas ainda eu tenho uma longa jornada até a cidade de Tumbleweed. Decidi passar em casa para tomar um banho e descansar um pouco antes de ir até lá. Vou comer um pouco e alimentar os animais antes de sair. É melhor eu deixar a Duna aqui em casa e vou de carroça até Tumbleweed. Até porque o gado tem muito mais resistência que um cavalo. E se eu me perder, isso vai me ajudar muito. Algumas horas depois, finalmente cheguei em Tumbleweed. Já tô tanto tempo aqui que eu nem me perdi no deserto. E mais uma vez, a lenda do forasteiro começa a crescer na região. 10 homens sem levar um único tiro. Agora é só pegar o meu merecido prêmio, $5.000 em dinheiro vivo. Desse jeito eu vou falir o estado de New Austin. Só que já tá ficando um pouco tarde para voltar para casa. Então acho melhor passar a noite aqui na cidade. E como sempre, eu vou encher a cara. Apesar da bebedeira, eu acordei cedo e tomei uma difícil decisão. Vou até o México capturar o criminoso procurado pelo xerife. Só que essa viagem, diferente de todas as outras, pode ser um caminho sem volta. Cheguei em casa e vou comer e descansar um pouco. E antes de começar minha jornada mais perigosa, vou procurar alguns animais para levar mais um pouco de carne e reserva para a viagem.
quando de repente avisto uma casa abandonada. Hey, easy. E na sua frente uma placa de propriedade privada. E na parede um comunicado: terreno à venda. Acabei de descobrir que eu estou diante de um dos maiores terrenos à venda do Faroeste. Essa é uma terra rica em animais, cavalos selvagens, cercada por um grande rio e por montanhas. Um lugar abençoado por sua geografia. E aqui eu posso criar centenas de animais livremente. Mas o preço é muito salgado. Mesmo estando localizada numa terra desvalorizada e sem lei, o preço é de $10.000. Afinal, são 2.000 acres, aproximadamente 8 quilômetros quadrados de extensão de terra. Agora, mais do que nunca, eu preciso ir para o México antes que o meu alvo seja capturado. Decidi descansar mais um dia enquanto pensava numa estratégia para chegar no México. Olhando daqui de cima, acho que a melhor maneira é atravessar o rio a cavalo e deixar ele nas margens enquanto eu procuro o criminoso. Só que quando eu menos esperava, encontro um acampamento bem pertinho de casa. Mal eu sabia que eu estava diante de algo muito raro. Our people welcome you here, so long as you keep things friendly. Um indígena me deu as boas-vindas. Morning to you. Hello there. E disse que essa terra pertence ao seu povo e que tudo vai ficar bem desde que eu seja amigável. E mesmo que eu compre essa terra, eu preciso respeitar os seus verdadeiros donos. Talvez ele até me ajude nessa jornada. Afinal, com essa terra enorme, eu vou precisar de muita ajuda. E ele parece ser forte. Vou chamá-lo de Taka. Convidei ele para viajar comigo e fomos até a minha casa para pegar a Duna. O cavalo dele também é muito bonito. Espero que seja resistente, porque essa viagem vai ser muito complicada. Enfim, chegamos no rio que faz divisa com o México. Como eu não tenho barco aqui, a única forma de atravessar é a cavalo, porque a nado não vamos ter energia suficiente. A Duna quase se afogou várias vezes, mas conseguimos chegar numa ilha. O Taka também conseguiu, mas os cavalos estão exaustos. Agora que já descansamos um pouco, temos mais água para atravessar. Finalmente eu consegui chegar do outro lado, mesmo com a Duna extremamente cansada. Mas o Taka e seu cavalo estão lutando até agora. E com muito sacrifício nós finalmente conseguimos, mas o preço foi muito alto. Easy now. Os cavalos não podem dar mais nem um passo. E eu tenho todo esse deserto do México pela frente. Para piorar, uma forte tempestade de areia começou. Mas eu tô lutando contra o tempo agora. Se eu demorar para voltar, os cavalos podem não sobreviver. Depois de algum tempo, finalmente a tempestade de areia acabou. Eu vou me guiar pelas montanhas para não me perder. O xerife disse que o criminoso está próximo das montanhas. O lado bom é que elas não estão muito longe. O lado ruim é que a montanha é enorme.
algumas horas, encontrei um acampamento. Finalmente acho que encontrei o meu alvo, mas acabo dando de cara com um caçador de recompensas. Nós dois estamos procurando o mesmo alvo, mas só um de nós vai sair daqui com vida. Um duelo final vai definir quem é o melhor. Mais um que não conseguiu pegar a arma a tempo, mas eu vou dar mais uma chance. Agora que meu caminho tá livre, é só questão de tempo para encontrar o meu alvo. À frente tem uma montanha enorme e com o meu rifle eu consigo ver de longas distâncias. Mas até agora eu só vejo deserto e poeira. Só que aí eu tive uma ideia. Vou subir nessas montanhas para procurar melhor. E depois de algum tempo, finalmente eu encontrei o que eu estava procurando. Só que eu não estava esperando dois caras. Melhor eu me aproximar com muito cuidado. Ele era um caçador de recompensas e já tinha capturado o meu alvo. Ele ainda conseguiu me atingir e agora eu tô um pouco machucado e com pouca energia. Menos mal que eu consegui capturar o criminoso com vida. Mas sou obrigado a parar no meio do caminho para descansar. Senão, eu vou ficar pelo caminho. Só espero que os cavalos aguentem mais algumas horas. O dia amanheceu e finalmente encontrei o Taka e os cavalos. Hey, here. Mas não temos muito tempo. Eles precisam de água rápido. Finalmente chegamos em casa. Essa foi por muito pouco. Agora sim, eu posso comer comida de verdade. Chegou a hora de levar o criminoso até o xerife e pegar minha recompensa. Só que andar por aí com criminosos que valem muito dinheiro, ainda mais os que estão vivos, pode ser algo muito perigoso. Ainda mais numa terra sem lei. Aqui, todo cuidado é pouco. E depois de algumas horas de viagem, tudo o que eu mais temia aconteceu. Mais caçadores de recompensas. Parece que esses caras nunca vão me deixar em paz. I'm done with this. Pra piorar, eu fui baleado. Por sorte, consegui aguentar. Valeu a pena eu ter descansado antes de começar a viajar. Esses caçadores me pegaram desprevenido. Até o gado tomou tiro nesse confronto. E já que eles fizeram o favor de me procurar, nada mais justo que eu pegar o dinheiro deles. E depois de muito sofrimento,
consegui chegar em Tumbleweed e entregar o criminoso com vida. Com esses $1000, eu tô cada vez mais perto de poder comprar o meu cantinho no paraíso. E depois de tudo que eu passei nos últimos dias, só me resta descansar e comemorar. Mas se eu quiser realizar o meu sonho, ainda vou precisar enfrentar muitos desafios nessa incrível jornada.